pelo seu amor, que é como um escudo que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Obrigado porque nós e a nossa casa estamos em Ti. E por causa dessa graça que foi concedida a nós, por meio do derramar do sangue do seu maravilhoso Filho, nós fomos transformados, aperfeiçoados, novas criaturas. E dessa forma temos acesso ao trono da graça e podemos usufruir de tudo aquilo que está disponível, Pai. Por isso nós te agradecemos nessa noite, bendizemos o teu nome e dizemos aleluia, dizemos amém, dizemos glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Diga mais uma vez amém, amém, cante. Oh, aleluia. Amém. Isso, mais forte, mais forte. Oh, obrigado, Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Amém. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Que a bênção se derrame. Oh, em nome de Jesus. Gerações, tua família e teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, sua presença te acompanhe, luz de trás. Isso, nós cremos, Pai, nós cremos, Pai. E em ti, Oh, aleluia. é por ti e de ti. Oh, aleluia. Noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. Obrigado, Senhor. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Queridos, boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Para você também que me acompanha aí pelo YouTube, graça e paz, boa noite. Que a unção que está sendo manifesta aqui, manifeste aí agora, na sua casa, onde quer que você esteja. Eu não poderia deixar de agradecer ao Senhor por essa honrosa oportunidade, que é poder compartilhar a sua palavra nessa noite. Eu estou animado com tudo aquilo que o Senhor vai compartilhar conosco, por meio das Sagradas Escrituras. Mas antes de eu começar a ministração, eu quero me apresentar um pouco mais para você que ainda não me conhece. Eu cheguei aqui em Campina Grande no ano de 2023, eu e minha família somos naturais de Belo Horizonte, estamos servindo ao Senhor, servindo esse povo, e através do Ministério Verbo da Vida, servindo as nações. Eu não poderia deixar de agradecer o povo campinense, o povo paraibano, pela receptividade, porque de fato aqui nós estamos nos sentindo em casa. Já virei comedor de cuscuz, comedor de bode, por aí vai, irmãos. Então já estou completamente ambientado e aculturado. Então, eu amo todas essas coisas e eu sou grato a Deus por essa estação que estamos vivendo aqui. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que tem sido de fato maravilhoso estar aqui em Campina Grande, estar conectado a essa visão, servindo a este corpo, a esta igreja, a esta família. Então eu me sinto honrado por esta noite, por este privilégio que o Senhor me concede.
Amém, irmãos? Eu também gostaria de mostrar uma imagem da minha família, para que você possa ver aqui a minha família, e essa é a prova que um dia eu tive cabelo, gente. Não nasci, apesar de ter nascido careca, mas perdi no decorrer do tempo. Queridos, aqui da sua direita, vestido rosa, terno cinza, está a Débora, minha filha mais velha, e o Mateus, o seu marido. Ao lado dela, Ana Luísa, que está residindo aqui com a gente em Campina Grande. Ana Luísa hoje faz psicologia na Facisa. No meio ali está o galã de Hollywood, Charles Vieira, brincadeira. Ao lado a minha filha Mariana, que mora lá em Portugal. Mariana e o seu marido João. Tem sido também uma grande bênção. A minha digníssima, né, a Flávia, que também está aqui, a minha morena linda e maravilhosa. E o meu caçula Isaac. Ali ele está pequeno, mas agora o homem já está do meu tamanho, barbudo que só. Então nós estamos aqui servindo ao Senhor, temos 29 anos de casados, irmãos. Então, como a gente diz lá em Minas Gerais, eu já vi a onça beber água em muitas ocasiões, mas em todas estas ocasiões, o Senhor nos deu vitória. Aqui eu vou corroborar com as palavras do João, quando ele apareceu no vídeo ali. Muitas pessoas me perguntam, quando eles falam assim, você tem quatro filhos com a mesma mulher? Com a mesma mulher, graças a Deus. Aí eles falam, quanto tempo de casado? 29, qual é o segredo? Quando eu estou errado, quando ela está errada, aliás, como é? Quando eu estou certo, eu estou errado. Quando ela está errada, ela está certa. Simples assim. Funciona perfeitamente bem, o que tem sustentado o nosso relacionamento aqui. Brincadeira, calma. Só para quebrar o gelo. Mas de fato, queridos, 29 anos de casados, 4 filhos, todos envolvidos na obra do Senhor. Débora e Mateus lideram os adolescentes lá em Belo Horizonte. Mariana e seu marido lideram o departamento de música lá em Portugal. Isaac e Ana Luísa estão envolvidos aqui no departamento de música aqui nessa casa. A Ana Luísa no JVV e o Isaac no Submerso. Eu e a Flávia servimos aqui na Secretaria de Oração e nos pastores conselheiros. Então, estamos aqui contribuindo com o avanço e com a expansão do Evangelho aqui em Campina Grande, como também no mundo. Amém, irmãos? E quando eu pensava a respeito deste momento, o Senhor começou a falar comigo sobre o que pregar, sobre o que ministrar. Então veio um tema no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. O tema é a conexão entre a vida espiritual e a vida familiar. Você pode repetir após mim, por gentileza? A conexão entre a vida espiritual e a vida familiar. Amém, irmãos? Quando Deus me trouxe essa mensagem para que eu possa compartilhar com você nessa noite, eu comecei a pensar em conforme ele conversava comigo. Eu então, de forma didática, eu vou usar a palavra departamento apenas para fazer alusão como se fosse possível viver uma vida desconectada, ou seja, a vida espiritual desconectada da vida familiar. Então eu vou usar a palavra departamento só para mostrar que a Bíblia vai dizer que isso é impossível. Não dá para viver uma vida espiritual desconectada da vida familiar, porque aquilo que é feito na vida espiritual, inevitavelmente vai afetar a vida familiar ou vice-versa. Então nós vamos percorrer as Sagradas Escrituras e nós vamos entender o que a Bíblia diz a respeito, irmãos. Porque quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor vai revelando por meio das Sagradas Escrituras, nós vamos ver a forma como Ele vai tratando esse assunto familiar. Ele vai mostrar que a nossa vida espiritual, ela não pode ser apenas assim, alvo central, no sentido assim, eu só cuido da minha vida familiar, da minha vida espiritual e deixo a minha vida familiar de lado. Não, é necessário que ambas caminhem juntas. É necessário que eu dispense a mesma atenção em relação ao meu relacionamento com Deus, mas também com o meu relacionamento com aqueles que estão à minha volta. Não pode haver uma negligência, queridos, no que diz respeito a cuidar da família. Eu preciso amar ao Senhor, amar aquilo que Ele me confiou a fazer. Eu preciso amar aquilo que Ele me chamou a realizar em seu nome. Eu preciso amar, servi-lo, servir as pessoas. Mas também eu preciso amar, cuidar da minha família, servir a minha família, ser um suporte para a minha família. Então isso precisa estar no seu devido equilíbrio, queridos, para que uma área não venha a afetar a outra. Então eu gostaria de ler com vocês o texto de 1 Timóteo, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo de número 8.
um texto ali onde Paulo dirigiu essas palavras ao seu jovem e fiel discípulo Timóteo. E é uma palavra, assim, de fato, confrontadora, que nos faz pensar a respeito sobre como nós estamos lidando em relação ao trato familiar. Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quem encontrou, pode dizer amém? A Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem feito o quê, irmãos? Negado a fé, e é pior do que o descrente. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Paulo está dizendo, quando analisamos de forma quando analisamos tudo aquilo que ele está nos mostrando aqui, Paulo faz uma linguagem, ou ele faz o uso de uma figura de linguagem, com o intuito de nos mostrar a responsabilidade que temos, como aqueles que foram levantados, não só para servir a Deus, mas como também para cuidar da nossa própria casa. Então ele usa palavras fortes, mostrando, queridos, que há uma incoerência. Qual é essa incoerência? Quando alguém afirma conhecer a Deus, e ao mesmo tempo este conhecimento de Deus não é transbordado, ou compartilhado, ou derramado sobre aqueles que fazem parte da sua família. Ou seja, quando eu falo, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas negligencio o cuidado da minha família, Paulo está dizendo, em outras palavras, que há uma negligência nisso, há uma incoerência nisso. Ou seja, se de fato eu demonstro conhecimento em relação ao Deus que eu sirvo, esse conhecimento resultando em mim transformação genuína, essa transformação ela precisa transbordar em cuidado, zelo para aqueles que são meus. Amém, irmãos? É muito importante nós analisarmos isso, porque Paulo usa essa linguagem com tom de advertência, como também para enfatizar, irmãos, para que a gente não cometa o erro de achar que é possível viver uma vida espiritual saudável e ao mesmo tempo negligenciar os cuidados familiares. A gente precisa entender que não pode haver essa discrepância entre um e o outro. Eu não posso apenas me dedicar ao serviço do reino e negligenciar a minha casa. Eu não posso apenas pensar no meu relacionamento com Deus e negligenciar o meu relacionamento na minha casa. Precisa haver o quê, queridos? Um equilíbrio. Precisa haver um entendimento claro, que tudo aquilo que eu hoje faço para Deus, tudo aquilo que nós somos nele, isso precisa resultar em amor, graça e responsabilidade para com aqueles que estão vivendo comigo dentro da minha casa. Então, quando a gente analisa o contexto de 1 Timóteo, no capítulo 5, você vai notar que Paulo, em primeiro momento, aqui nesse texto, você volta alguns versículos anteriores, e depois você lê os decorrentes, você vai notar que Paulo fala sobre cuidado financeiro, tanto é que ele chama a responsabilidade para aqueles que são os familiares das viúvas, para que as mesmas não deixem de ser assistidas pela sua própria família. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, não terceirize esse cuidado. Esse cuidado é de responsabilidade daqueles que fazem parte da sua família. Ou seja, agora se no caso essa mulher está sozinha e não tem ninguém, aí sim a família da fé precisa pegar junto. Mas em primeiro momento, a responsabilidade primária é dos seus próprios parentes. Mas isso não significa que a família da fé não precisa se envolver. Estão me entendendo até aqui? Mas mostra que a responsabilidade primária é dos seus parentes, porque Deus espera que haja em nós esse entendimento, que nós temos a responsabilidade de cuidar daqueles que são da nossa casa. Mas veja, Paulo aqui está tratando de cuidado financeiro, então tudo isso se resume àquilo que diz respeito à minha casa. Então, se eu for aquele que vai prover alimento, pagar as contas, só isso é suficiente? Não, queridos, a Bíblia não trata somente esse aspecto do cuidado. O cuidado da provisão, o cuidado da alimentação, o cuidado do vestiário é apenas uma vertente. É de responsabilidade dos pais, é da responsabilidade daqueles que estão ali como provedores, de fato trazer o sustento, trazer o alimento, trazer tudo aquilo que é necessário para que a família tenha uma vida estabilizada dentro daquilo que ela tem como posse ou condição. Mas veja, além desse cuidado material,
além dessa provisão, além de toda essa estrutura necessária para que a família possa crescer e se desenvolver, nós não podemos perder de vista que a Bíblia também vai falar que da mesma forma nós temos a responsabilidade de investir também na vida espiritual, na vida emocional da nossa família. É necessário que a gente se atenha a isso nessa noite. E eu começo então falando sobre aquilo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 4. Pois aqui ele vai chamar a atenção dos pais, dizendo que os mesmos possuem uma grande responsabilidade na formação dos seus filhos, para que os mesmos sejam instruídos debaixo de autoridade divina, instrução e possam estar inseridos em um ambiente de amor. Paulo vai dizer em Efésios 6, no versículo 4, o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, Paulo está dizendo que o cuidado familiar não se restringe apenas ao material. Mas veja, é uma necessidade onde os pais, como aqueles levantados por Deus, precisam conduzir os seus filhos por meio do ensino, para que estes possam crescer e se desenvolver espiritualmente. A nossa casa, queridos, ela precisa ser nutrida. Eu, por exemplo, eu sou fruto de culto no lar. Meu pai nos criou assim. Então, desde a minha infância, para mim, era habitual ter os cultos na nossa casa. Então, o que eu faço? Eu replico esse comportamento com os meus filhos. A gente assenta na hora do almoço, onde ali a gente discorre a respeito das Sagradas Escrituras, onde a gente fala de fé, fala de caráter, fala de amor, fala daquilo que for preciso. E durante esse tempo de conversa, de mesa, ali a gente está trazendo verdades espirituais com o intuito de quê? Fortalecer o caráter, fortalecer a convicção de quem eles são em Deus, fortalecer que eles são amados, não só pelo Pai Celestial, mas amados pelos seus próprios pais naturais. Ou seja, é um tempo onde ali nós vamos instruindo os nossos filhos, porque nunca se fez necessário, queridos, tão necessário como os nossos dias, dedicar tempo ao ensino da palavra aos nossos filhos. Porque se você parar para pensar, boa parte do dia eles não estão conosco. Ou eles estão na escola, ou então eles estão expostos aos conteúdos das redes sociais. E se eles não forem ensinados por nós, corre o risco deles adquirirem conhecimento com terceiros. E quando isso acontece, às vezes o comportamento deles começa a ficar tão discrepante em relação a tudo aquilo que a gente entende com base na palavra, que a gente pensa, gente, será que esses filhos saíram de mim mesmo? Mas se nós deixarmos os nossos filhos vulneráveis, irmãos, facilmente eles podem ser seduzidos, caso eles não tenham uma sustentabilidade espiritual fundamentada na palavra. Então cabe a nós como pais instruir os nossos filhos. Essa responsabilidade, ela não é do pastor da igreja, não é do DI. Aqui o que é feito na igreja corrobora com aquilo que você precisa fazer na sua casa. O pastor trará mensagens para nutrir a igreja como um todo. O DI vai contribuir para que os seus filhos tenham contato com a palavra. Mas no dia a dia, essa é a sua responsabilidade. Porque se eles receberem a palavra só no domingo, irmãos, quando Deus falou sobre o maná, Ele disse, não é para guardar. E aqueles que ousaram e foram teimosos, guardaram o maná, e o que aconteceu? Ele estragou. Em Mateus, Jesus vai dizer na oração do Pão Nosso, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje a oração do Pão Nosso, a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso significa o quê, irmãos? Há algo da parte de Deus a se receber a cada dia, a cada manhã, por meio da sua palavra. A gente não trabalha com reservas, a gente pode buscar mais e mais a cada dia. Entende? Então é uma responsabilidade dada por Deus aos pais, para que os mesmos possam investir no desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Mas deixa eu te dizer, nós não só investimos espiritualmente, mas também emocionalmente. Os nossos filhos, principalmente aqueles que têm filhos adolescentes, eu falo por experiência própria, 4 filhos, né gente, não é brincadeira, acho que foi por isso que meus cabelos caíram.
Mas deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, nessa fase, na adolescência, eles precisam de encorajamento, eles querem afirmação, e às vezes faltam do pai e da mãe esse tato. Não estou dizendo para você tornar os seus filhos em pessoas mimadas, não, não é isso. Eu estou dizendo para você encorajar os seus filhos, para que eles não venham retroceder mediante as adversidades e dificuldades. Porque às vezes o adolescente ele tem uma tendência de se esconder quando a situação aperta, mas quando eles se sentem encorajados, eles vão para cima, irmãos. E os nossos filhos precisam ser fortalecidos emocionalmente, cuidados emocionalmente, bem como também o nosso relacionamento entre marido e mulher também precisa haver esse aspecto, esse cuidado também emocional. Eu acho lindo, queridos, quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 17, Deus publicamente externando o seu amor e a sua aprovação para o seu filho, onde diante de todos ele vai dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que coisa linda, irmãos, uma expressão pública de amor, de aceitação, de aprovação para com o filho. E nós também temos essa responsabilidade de investir emocionalmente na nossa casa, irmãos. Certa vez eles me contaram uma história, eu não sei se é mito ou verdade, mas segundo esse relato, uma mulher chegou juntamente com seu marido ao gabinete pastoral, insatisfeita, ela disse: pastor, estamos casados há 40 anos, e ele não fala que me ama. E eu digo para ele: fulano, eu te amo, mas ele nunca me devolve, não há devolutiva. Ele não fala que me ama, e eu queria tanto ouvir da boca dele: eu te amo. Então ele respondeu de forma sisuda: olha, pastor, quando eu casei com ela, eu disse: eu te amo, e se porventura um dia isso mudar, eu te aviso. Ou seja, na cabeça dele, falou uma vez, está falado e não precisa falar mais. Se ele mudar de ideia, ele vai avisar, mas enquanto ele não disse nada, então significa que ele ama. Mas gente, é tão bom ouvir que você é amado, mesmo você sabendo que é. Quantos momentos que você, chorando talvez diante do Senhor, falando com Ele, aí vem aquela paz, aquela sensação, aquele calor dentro que vem por dentro, aí você ouve no seu espírito Deus dizendo: eu te amo, meu filho. Fala que não é bom. E da mesma forma, a nossa família, os nossos entes queridos precisam também sentir, queridos, esse calor, esse afeto, esse carinho, essa validação, essa aprovação, irmãos. Quando a gente fala de toda a esfera do cuidado, que começa também ali no material, gira em torno do espiritual e do emocional, a gente pode talvez chamar isso do tripé do sucesso, onde a nossa família é coberta e protegida. E isso parte desde o momento que eu entendo que isso é uma responsabilidade também divina, assim como o meu chamado. O erro é pensar que eu só posso despender tempo para o meu chamado e que a minha família se lasque. Não, queridos, há uma conexão tão clara. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem várias manifestações de Deus associadas ao ambiente familiar, mostrando essa conexão entre vida espiritual e vida familiar, irmãos. Porque do contrário, algumas pessoas vão achar que isso é possível. Eu posso viver uma vida espiritual top, mas uma vida familiar completamente negligente. Essa dicotomia entre vida espiritual e vida familiar produz muito prejuízo, irmãos. Por isso que nós vamos ver o que a Bíblia vai mostrar, que se uma área não for bem cuidada, ela vai afetar a outra, isso é inevitável. Começando então por aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer, advertindo os maridos em relação à oração. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, é um texto bem conhecido por nós. A Bíblia diz o seguinte: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
Gente, para pensar nesse texto. Aqui eu faço a ilustração, ou então a alusão, como eu disse para vocês no início da mensagem. Isso aqui é um exemplo claro do departamento espiritual sendo afetado pelo departamento familiar. Porque o texto está dizendo, quando não há uma atitude que agrade a Deus em relação ao marido, à sua esposa, isso pode trazer impedimentos à sua oração. Veja como as coisas estão bem ligadas, conectadas, irmãos. Eu não posso achar que é algo comum, normal, destratar, menosprezar, não dar atenção para a minha família e apenas me preocupar com a minha vida pública, espiritualmente falando. Onde na igreja as pessoas falam, que santo, que pessoa maravilhosa. Certa vez uma criança perguntou ao pastor, será que o meu pai pode trazer a cama dele aqui para a igreja? Por quê, meu filho? Porque em casa ele é uma pessoa completamente diferente do que ele é aqui. Aqui ele me abraça, ele diz que me ama, me dá bala. Lá em casa ele só bicudo e por aí vai. Entende, irmãos? Essa dicotomia, ela não é coerente com aquilo que Deus espera em relação ao trato familiar. Assim como eu quero ser uma bênção para os outros, eu não posso perder de vista que essa manifestação pública, ela precisa começar dentro da minha casa. Aquilo que as pessoas estão vendo aqui, só tem que ser apenas o reflexo, irmãos. Não pode haver disparidade com aquilo que é visto, com aquilo que acontece no privado. Jesus, certa vez, lá em Mateus 6, voltando lá na oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte, entra para o seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto recompensará. A minha pergunta é, Jesus estava reprovando a oração pública? Não, desde que a mesma fosse um resultado daquilo que acontece aonde? No secreto, por isso estava mandando fechar a porta. E a palavra secreta, traduzida do original, é tameon, que significa lugar de intimidade. Então, ou seja, o lugar de intimidade precisa respaldar aquilo que acontece no público. Por isso que não há como desconectar uma coisa da outra, irmãos. Eu não posso ter um comportamento agressivo, que não perdoa, rancoroso, difícil trato, dentro da minha casa, e depois vir e achar que as coisas podem fluir naturalmente do lado de fora. Não, queridos, precisa haver coerência. Precisa haver coerência. Vou dizer de novo, precisa haver coerência. Uma vida privada que agrada a Deus, que honra a esposa, que honra os filhos, e aquilo que é visto pelo lado de fora é apenas um reflexo, irmãos. Quando a Juliana me fez o convite por meio do pastor, também para estar aqui nessa noite, a primeira coisa que eu fui foi perguntar à minha esposa, você acha que eu tenho condições de pregar para a família? E fala olhando nos meus olhos, porque se ela falasse que não, eu ia objetar. Eu ia falar, olha, não vou, deixa eu resolver as coisas aqui em casa primeiro. Por quê, irmãos? Porque o que adianta eu subir aqui com a cara de pau e dizer para vocês, ame a sua família, e eu não honro a minha família. Aí eu estou aqui em cima, ame a sua esposa, eu não amo a minha esposa. Aí eu falo, cuida dos seus filhos, eu não estou cuidando deles, irmãos, eu seria o maior cara de pau desse mundo. Então, quem é melhor do que ela, do que os meus filhos, para dizer se eu tenho condição ou não? Porque eles convivem comigo, eles estão comigo. A referência que vocês têm de mim está fundamentada no que vocês estão vendo e ouvindo agora. Mas no dia a dia, só ela que sabe. Uma coisa eu sei, o galardão dela vai ser grande. Sabe, irmãos, a gente precisa se preocupar com essas coisas. Parar para pensar como nós estamos vivendo dentro da nossa própria casa. Porque para Deus, irmãos, a família é algo tão importante. A família é algo tão essencial, que a gente vai ver moveres que ocorreram mediante palavras proféticas, mas que se manifestam no ambiente familiar. Uma delas, quando nós olhamos aqui para o texto de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, esse texto bíblico nos conta o seguinte: mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas.
Veja, o texto está prometendo algo que acontecerá, um mover da parte de Deus que resultará em salvação. Então nós estamos diante de uma palavra profética falando de um agir sobrenatural de Deus. Mas veja, esse agir sobrenatural apenas trará coisas que estão desconectadas da família? Não, o texto mesmo vai dizer, ele vai fazer o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Está vendo, irmãos? Aqui nós estamos vendo de forma clara uma conexão entre o agir sobrenatural de Deus, por causa de uma palavra profética, de coisas as quais Ele libera por meio do profeta, dizendo que se manifestará, e o resultado disso não é apenas o mover, o resultado disso não é apenas chorar, o resultado disso não é apenas correr, vai trazer também restauração familiar, irmãos. Porque Deus se manifesta de maneira poderosa, não apenas para suprir as necessidades, Ele também se manifesta de maneira extraordinária, para que a vontade maravilhosa, gloriosa, perfeita e agradável dEle se manifeste dentro da nossa casa, irmãos. Miqueias fala de um relacionamento que será restaurado. Olha que coisa linda, o mover de Deus trazendo restauração para a família. Mas agora Joel, ele já trata de uma outra esfera, onde ele fala de um poder capacitador, que seria derramado sobre quem? Sobre a família, onde o texto vai dizer lá em Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí agora, olha o aspecto familiar, vossos filhos, vossas filhas farão o quê? Profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha que coisa linda, irmãos. Isso fica evidente que não há como separar, irmãos, a vida espiritual da vida familiar, porque o padrão divino para a família é que aquilo que nós vivemos em Deus transborde sobre a vida daqueles que fazem parte da nossa casa. Aquilo que Ele derrama sobre nós precisa ser despejado sobre a nossa família. Aquilo que Deus tem operado em nós precisa ser derramado sobre a nossa família. O mesmo zelo que nós temos com a obra dEle, nós temos que ter com a nossa família. O mesmo cuidado que nós temos com o nosso comissionamento, nós temos que ter com a nossa família, irmãos. Essa conexão, ela é inseparável. Por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos nessa noite e fazermos as seguintes perguntas. Por que a família é tão especial? Por que a família é tão importante para Deus? Por que Deus estabeleceu princípios específicos para a vida familiar? Em primeiro lugar, queridos, é porque a família se torna algo tão importante, porque ela é o primeiro ambiente de formação humana. Por causa do ambiente do lar, por causa de uma família estruturada, o indivíduo, à medida que vai crescendo, ele vai aprender o quê? Limites. Ele vai aprender a respeito da sua identidade. Bem como ele terá contato com valores que vão nortear a sua vida e a sua maneira de lidar e de viver em comunidade. Quando não há esse ambiente formativo dentro da nossa casa, isso fará com que haja pessoas de difícil trato fora desse ambiente. Pessoas difíceis, pessoas com comportamento completamente alterado. Mas quando elas são formadas dentro da casa, instruídas dentro da casa, elas se tornam pessoas associáveis onde quer que elas estejam. Porque elas aprendem limites, elas sabem o que pode e o que não pode, elas entendem quem elas são. Elas entendem quais são as ações que competem a ela ou não, porque tudo isso é ensinado, é compartilhado nesse ambiente formativo chamado família, irmãos. Amém? Agora, quando a gente olha do ponto de vista bíblico, a família é o meio pelo qual o caráter de Deus é compartilhado com os entes queridos. Onde ali, no dia a dia, juntos em família, você cresce no conhecimento sobrenatural deste Deus, por meio do compartilhar da palavra. A família se torna tão importante, queridos, porque através dela Deus manifesta o seu poder. Quando essa família está centrada em tudo aquilo que Ele ensina, em tudo aquilo que Ele traz como princípio. E esses fundamentos, irmãos, não só faz com que essa família cresça,
mas faz também que ela se desenvolva em todas as áreas da sua vida e seja guardada de toda e qualquer ação contrária deste mundo. Porque a palavra de Deus, ministrada, ensinada dentro do lar, ela promove um ambiente de proteção, um ambiente de cuidado. Então a família se torna importante, que é o primeiro lugar que eu e você precisamos despender tempo para orarmos juntos, ministrarmos juntos, adorarmos juntos, jejuarmos juntos, glorificar o nome do Senhor. Entende? Nós precisamos, queridos, entender a importância do que nós estamos tratando aqui. Em segundo lugar, irmãos, a família, ela também, por meio dos seus relacionamentos, ela provê meios pelos quais, de forma didática, a gente possa compreender os padrões que Deus nos compartilha conosco por meio das Sagradas Escrituras. Quais são esses padrões? Quando Deus fala do seu amor, e didaticamente Ele vai usar, comparando o seu amor ao amor de mãe, claro, guardado as suas devidas proporções, mas Ele quer que o ser humano entenda o seguinte: o amor de mãe é um amor incondicional. E o amor de Deus também é. E qual é a diferença entre o amor de mãe e o amor de Deus? Que o amor de Deus não falha. Tanto é que Ele vai falar, se porventura uma mãe, que por mais que ela ame tanto, mas se porventura ela vier esquecer do filho que ela gerou, todavia o Senhor jamais se esquecerá. Veja, Deus se revelando no contexto familiar, irmãos. Por isso que a família é muito importante, porque Deus também revela figuras, as quais remetem à sua ação, o seu amor, a sua graça, que é dispensada a nós. Bem como quando Ele fala da sua comparação, do seu relacionamento conosco, a sua igreja, Ele faz alusão ao casamento, onde Ele fala sobre o relacionamento entre homem e mulher, e Ele faz essa comparação. Por quê, irmãos? Porque para Deus a família é essencial, porque por meio dela, princípios são estabelecidos, fundamentados, quando a palavra é ensinada e praticada, irmãos. Por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos e entender nessa noite a importância de cuidar da nossa casa. Não apenas ser bênção fora dela, mas principalmente ser bênção dentro dela. Sabe de uma coisa, irmãos, eu sou filho de pastor. E teve uma época que meu pai passou por tantos desafios. E uma das coisas que me fez amar o Senhor foi sempre observar o comportamento dele mediante as pressões. E bem como ele passava tempo nos instruindo na palavra. E por causa de todo esse ensinamento, eu e as minhas irmãs, somos fortalecidos no caráter, na compreensão, na fé. Tanto é que a gente passou tantos momentos difíceis na família, para você ter noção. Teve uma época que a gente estava assim, gente, numa situação financeira, mas muito complexa. E eu lembro que meu pai falava assim, gente, isso é passageiro, porque o nosso Deus é o nosso pastor, é o nosso provedor, fiquem tranquilos, nada vai nos faltar. Mas quando a gente olhava para os armários e para a geladeira, a gente percebia assim, gente, não está tão assim como ele está dizendo. Mas pelo fato dele nos fundamentar na palavra de Deus, a gente parava de se mover por aquilo que a gente estava olhando. E essa convicção resultava em manifestações sobrenaturais, a ponto de inúmeras vezes, irmãos, da gente ser surpreendido por pessoas que chegavam do nada, aparentemente do nada, mas claro, guiadas por Deus, trazendo para nós coisas que a gente estava com vontade de comer naquele dia. Deus provendo em cada passo. E o que sustentou o nosso coração? Foi aprender que servimos um Deus que não falha. Foi aprender que servimos um Deus que é poderoso, piedoso, glorioso, gracioso. Um Deus que cuida dos seus. E essa convicção, irmãos, me fez amar o Senhor a tal ponto que o meu pai nunca precisou nos obrigar a ir à igreja. Nunca precisou chegar o dia dele pegar a correia e falar, se você não for na igreja, a casa vai cair para o seu lado. Nunca precisou, irmãos. Quando dava horário de ir para a igreja, nós já estávamos arrumados. Aí você fala, como assim? Mas porque aprendemos com ele, nesse ambiente formativo chamado família, a amar ao Senhor. A amar ao Senhor. Por isso que essa vida que ele viveu no privado, ela serviu de testemunho para nós que estávamos à sua volta, ao seu redor. Por isso eu quero dizer algo para você nessa noite. A sua vida espiritual, de fato, ela é essencial, ela é importantíssima. Ela precisa sim
ser alimentada, cuidada, fortalecida. De fato, eu e você precisamos meditar na palavra, orar. Precisamos sim, queridos, dessa comunhão, orar em outras línguas. Precisamos ser zelosos em tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Dar o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, do nosso dom, do nosso talento. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Mas deixa eu te dizer, da mesma forma como você cuida da sua vida espiritual, assim como eu cuido da minha vida espiritual, nós também precisamos cuidar da nossa família, irmãos. Sermos atenciosos, sermos amorosos, sermos pessoas presentes. Deixa eu te dizer, não deixa o celular roubar a sua comunhão com a sua família. Porque às vezes a gente senta na mesa, irmãos, e ninguém se fala. E as pessoas riem sozinhas, né? Aí as pessoas do lado, talvez rindo da mesma coisa, mas ninguém compartilha com ninguém, porque todas presas, e perdem a oportunidade de fazer daquele momento, um momento onde vamos crescer juntos. Crescer juntos. Para terminar, irmãos, eu lembro que no ano de 2017, como eu fui criado nesse ambiente, onde eu fui ensinado pelos meus pais a não me prender naquilo que é natural e sempre crer para romper em Deus, sabendo que Ele pode fazer além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Eu lembro que a minha filha Mariana estava prestes a completar 15 anos, e na época ela disse: pai, eu não quero festa. Eu quero viajar para Londres. Aí quando ela falou isso, aí eu já comecei a pensar, Libra, 6 pessoas. Jesus Nazaré, fora a passagem aérea. Imediatamente, a carne tentou me arrastar por esse caminho. Mas aí imediatamente, por isso que é bom, queridos, um fundamento. Porque quando você percebe que vai oscilar, você tem aonde segurar. Então quando eu percebi que eu ia oscilar, peraí, desde a minha infância, eu sempre ouvi falar de um Deus que supre, de um Deus que faz além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. E eu lembro então que nós começamos a dizer, é isso que você quer? Aí eu disse para ela, então é isso que você vai ter. Aí quando eu saí de perto dela, a Flávia falou assim, amém, você está confiando mesmo, né? Eu falei, estou confiando mesmo. Mas pergunta se a gente tinha dinheiro, nem passaporte nós tínhamos. Então a gente começou a tomar decisões, e a primeira delas é falar com os nossos filhos, olha, nós vamos meditar na palavra e eu quero que vocês confessem, chamando à existência essas passagens. Mas nós vamos agir, o primeiro passo que nós vamos tomar é tirar os passaportes. Aí a gente tirou o passaporte, aí todo mundo, né, e na época eles eram mais novos, eles voltaram numa alegria achando que já era a passagem. Falei, calma gente, é só o passaporte, mas já é o primeiro passo. E dali em diante a gente montou uma planilha, irmãos, uma planilha. E à mão mesmo, porque eu não sou bom no Excel. A Flávia é brilhante, ela, ainda mais no Rema, ela adquiriu uma capacidade de fazer planilhas que eu fico impressionado. Mas assim, à mão fizemos uma planilha mesmo, e ali a gente foi anotando o que precisava. Eu comecei a fazer orçamento de passagem. E na época, irmãos, as passagens lá em cima. E a carne dizendo, vocês não vão conseguir, você vai frustrar essas meninas, seus meninos. Aí na hora eu falei, sai para lá, diabo, mentiroso, desdentado. Não acredito nas suas conversas fiadas. Sai para lá, meu Deus vai prover. Quando for a hora de comprar, nós vamos comprar por um preço tão incrível que só pode ser Deus. E assim foi, irmãos, faz orçamento dali, faz orçamento de cá. Aí de repente, a gente conversando com um agente conhecido nosso, de muitos anos, ele conseguiu umas passagens com um preço, irmãos, que assim, só podia ser o Senhor. E aí, calado, eu fui lá, fechei o negócio. Agradeci a Deus, ninguém lá em casa sabendo. Aí eu chego e falo com a Flávia, arrume as malas, porque em dezembro estamos indo para Londres. Ela olhou assim, como assim? Aí eu coloquei na mesa, comprei as passagens. Mas como isso aconteceu, irmãos? Num ambiente de fé, tudo é possível. Mas veja, foi uma conquista familiar, onde ali os meus filhos foram instruídos a crer no Senhor, porque eu aprendi com meus pais a crer no Senhor. E é o que vai sustentar a sua casa, a minha casa, é estarmos fundamentados na palavra.
E de quem é essa responsabilidade? Nossa, diga assim após mim: essa responsabilidade é minha. Mais alto, essa responsabilidade é minha. Porque, queridos, assim como nós cuidamos da vida espiritual, ministerial, também cuidamos da nossa casa. É o que o Senhor nos confiou a fazer, irmãos. E precisamos ter esse entendimento e compreender que Deus, por meio daquilo que Ele estabeleceu em Sua palavra, manifestará de maneira tão gloriosa na nossa casa, na nossa família, que nós vamos abundar em todas as áreas. Sabe, me vem algo tão forte no meu espírito aqui agora, e eu quero declarar sobre a sua vida. Essa noite é uma noite onde vocês romperão em áreas que precisam ser rompidas, porque estagnação não é parte do plano e nem do propósito do Senhor para a sua vida e para a sua família. Há algo glorioso da parte dele sendo liberado nesse exato momento, que vai tocar os seus entes queridos onde quer que eles estejam agora. Eu ouço o mover do Espírito Santo semelhante como se fosse um agitar das águas. Ou seja, graça sendo liberada de maneira sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Então coopera com Ele, fazendo a sua parte. Coopera com Ele, fazendo a sua parte. Coopera com Ele, fazendo a sua parte. Oh, aleluia! A sua casa, ela não veio a este mundo para vergonha. Não, não. A sua família é o meio pelo qual Deus se fará conhecido nessa cidade, na sua rua, na sua casa. Seus entes queridos sendo impactados por essa unção que flui na sua vida. Cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos entes queridos. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Sabe de uma coisa, queridos? O que eu e você precisamos ter em mente? Eu vou usar esse termo porque eu acho que fica mais claro para nós. O Senhor nos levantou como pastores da nossa casa, para pastorear a nossa família. E à medida que nós entendemos isso como um encargo, irmãos, coisas extraordinárias começam a acontecer. E não importa quais são os desafios, não que eu estou sendo insensível à sua dor, mas eu quero que você entenda, não importa os desafios, o que importa é que o maior habita em nós. E nós podemos, por meio do seu poder capacitador, irmãos, ver o seu agir sobrenatural e a nossa casa sendo alcançada de maneira tão sobrenatural, que se porventura aqueles que ainda não conheceram ao Senhor, eu declaro nessa noite, é questão de tempo. Logo, logo você vai ver os seus entes queridos aqui na frente recebendo a Jesus. Você verá a unção do Senhor agindo na sua casa, na sua família. Mas se disponha a isso, porque Deus quer se mover através de você. Deus quer usar a sua vida para frutificar dentro da sua casa. Então se disponha. Essa é a nossa responsabilidade, queridos. Dar testemunho, falar desse amor, assentado à mesa, seja andando pelo caminho, falando das verdades espirituais, fundamentando, tendo ouvido atento. Seja atento à sua família, atento aos seus filhos, atento aos sinais. Se porventura você está vendo algo que está fora do comum, não fique indiferente. Vá atrás, se envolva, tente entender o que está acontecendo e se comprometa a ser bênção. Se comprometa a ser aquele que vai estender as mãos. Sabe, irmãos, eu me alegro tanto, juntamente com a Flávia, quando os nossos filhos veem que eles estão com problemas. Ao invés de recorrer às pessoas lá fora, eles vêm recorrer a nós como pais. É tão bom, irmãos. É tão maravilhoso, porque isso é um quê? Isso é o quê? Um sinal de confiança. E eu declaro os seus entes queridos recorrendo a você, porque você carrega a resposta, você carrega a unção. E eu creio, irmãos, de maneira extraordinária, um reboliço glorioso da parte de Deus tocando a nossa família como um todo. E você se alegrando, se regozijando.
Sabe? O Espírito me diz aqui agora ao meu coração, não deixe esse pensamento mentiroso que veio e agora na sua mente se tornar uma verdade, onde o diabo está dizendo, é porque ele não sabe a situação que eu estou enfrentando. Realmente eu não sei, mas o que eu sei, que o meu Deus pode fazer infinitamente mais. Ele é só o meu Deus? Não, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. E eu declaro em nome de Jesus, uma paz que excede a todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente, para que você não se sinta aflito, aflita, ansioso com nada, mas o poder de Deus se manifestando. Eu queria que, se porventura você estiver aí com alguém da sua família, que você agora orasse por ele, orasse por ela. E se porventura os seus entes queridos não estão aqui, ore por eles agora. Que você possa orar e ao mesmo tempo dizendo para Deus, eu me coloco à disposição para ser esse agente de transformação na minha casa. Eu me coloco à disposição para dar testemunho com a minha própria vida, para que eles possam ver o poder de Deus se manifestando através de mim, para que assim eles sejam impactados por tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Ore agora pelos seus filhos, ore agora pelos seus pais, ore agora pelos seus tios, pelos seus primos, pelos seus entes queridos. Ore, 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 ore. Oh Pai, nós cremos, Pai. Nós cremos no seu agir, nós cremos no seu agir. Nós cremos no seu agir, Pai. Nós cremos no seu poder sobrenatural. Nós cremos na manifestação gloriosa do seu Espírito. Nós cremos, Pai. Oh, rakandecilele babrabarasorodecai. Oh, recandecilele babrabadai. Enquanto os meninos vão ministrar ao Senhor uma canção, continue orando com fervor. E creia que nesse exato momento algo glorioso está se manifestando na sua casa, na sua família. Poder divino sendo liberado em nome de Jesus. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos. Isso, ore, 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 ore. Com intensidade. Oh, aleluia. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Oh, nós cremos, Senhor. Amém. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. Amém. Que o Senhor faça brilhar oh, aleluia. seu rosto em ti, conceda sua graça. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. e te dê paz. Oh, aleluia. Oh, recandecilele barararás. Queridos, eu gostaria de saber se nessa noite há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Deixa eu te dizer algo importante nessa noite. Para você também que nos assiste, vai aparecer aí o link na sua tela. Se você quer receber Jesus, preencha aí agora. Mas para você que está aqui, eu quero muito orar por você. Eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Minha família
quando eu tinha 6 meses de idade, de acordo com os relatos que eu escuto dos meus avós, ela era um pouco disfuncional. Meu pai era um homem completamente violento, e ainda ele tinha problemas com o álcool, e todas as vezes que ele bebia, ele ficava tão agressivo. Mas quando Jesus entrou na história, irmãos, as coisas mudaram. Hoje ele é um ministro do Evangelho, pregando a palavra, fazendo a diferença. E por causa de tudo aquilo que o Senhor derramou no coração dele, nós fomos alcançados. Porque Jesus é aquele que muda histórias, muda destinos. Se você quer receber Jesus nessa noite, você pode dar um sinal com sua mão. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite que quer receber Jesus, você pode dar um sinal bem alto com sua mão, para que eu possa ver. Alguém? Aonde? Oh, aleluia, glória a Deus. Você pode vir aqui à frente, por favor. Vem alguém com ela, para não vir sozinha. Mais alguém? Quem é a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Você pode dar um sinal com sua mão. Mais alguém? Oh, aleluia. Alguém que porventura está desviado ou desviada dos caminhos do Senhor, é a hora de voltar para casa. Mais alguém? Quem levantou a mão? Vem cá, por favor. Vem alguém com ela ou com ele, para que eles não venham só. Oh, aleluia. Noite de salvação, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém, venha, ainda há tempo. Saia do seu lugar. Oh, aleluia. Mais alguém, me ajuda a enxergar aí, gente. Se vocês verem, faz um sinal aí para mim, por gentileza. Vocês que tomam essa decisão nessa noite, eu vou pedir para vocês acompanharem, né, esse maravilhoso casal. Mas antes, eu quero orar por vocês. E eu tenho certeza que vocês não se arrependerão dessa decisão. Eu não me arrependo. Mais alguém? Eita glória! Eita glória! Tudo bom, meu jovem? Quando eu tomei essa decisão, foi a melhor coisa que ocorreu na minha vida. Eu recebi Jesus com 8 anos de idade. Hoje eu tenho 47, estou servindo a Ele desde então. E desde quando isso aconteceu na minha vida, as coisas só melhoraram. Porque o Senhor nos fortalece e nos guarda em todo o tempo. E eu quero orar por vocês, amém? Pai, nós te damos graças pelos nossos irmãos que entregam o coração ao Senhor. Que o Senhor os fortaleça, derramando sobre eles graça e paz. Que a cada dia eles experimentem desse amor sobrenatural e vivam o melhor do Senhor nessa terra. Declaramos graça, declaramos o seu poder operando de forma sobrenatural na vida de cada um deles. E nós nos alegramos por esse momento glorioso, essa tomada de decisão mais assertiva que eles já tiveram de todas as suas vidas. Por isso nós te glorificamos em o nome de Jesus nosso Deus. Amém, amém e amém. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Você vem acompanhar, né? Seja bem-vinda, viu, querido? Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Coisa linda, gente. Queridos, alguém, porventura, que está enfermo ou enferma, eu gostaria de orar por você. Você pode dar um sinal com sua mão. Alguém enfermo nessa noite? Se você quiser assentar, pode assentar, querido. Alguém enfermo nessa noite, eu quero orar por você. Alguém? Você pode dar um sinal com sua mão. Todos curados? Alguém levantou a mão? Ah, aí atrás. Amém. Mais alguém? Estenda suas mãos. Pai, nós declaramos cura nesse exato momento, porque sabemos que o Senhor é o Deus curador, o Jeová Rafá. Pai, nós cremos no seu poder que é capaz de mandar embora toda e qualquer anomalia. E eu declaro, Pai, cura se manifestando agora, nesse exato momento, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Toda e qualquer enfermidade indo embora agora, seja curada, fica livre deste mal, em nome de Jesus, nosso Deus. Amém. Aleluia. Alguém ainda que não foi batizado com o Espírito Santo, se você ainda não foi revestido com poder, alguém, você pode dar um sinal com sua mão? O crente precisa ser revestido desse poder, irmãos. Amém? Aonde? Quem levantou a mão, pode vir aqui à frente.
Vem aqui com esse casal. Traga os seus pertences também já de uma vez, por favor. Mais alguém que ainda não foi revestido de poder, pode vir aqui à frente. É tão importante, irmãos, esse revestimento de poder, porque por meio dele nós somos habilitados a cumprir o propósito de Deus com exatidão, com graça e eficácia. Mas não somente isso, nós temos acesso a tudo aquilo que é sobrenatural. Mais alguém? Parece que só. Amém. Deus abençoe, viu? Queridos, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Que todos nós sejamos abençoados na prática desta palavra.